Fala amigos palestrinos, mais um vídeo do canal, agora para falar sobre Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0 no Allianz Parque. Vitória maiúscula do Palmeiras mais uma vez, encerrando aí o final de um ciclo curto, mas muito vitorioso e muito absoluto do treinador interino Andrei Lopes, nosso querido Cebola. Dando passagem aí, passando o bastão agora para o nosso novo treinador Abel Ferreira, português, jovem, com ideias novas aí. E a incógnita fica no ar. Será que dará continuidade a essa sequência? Talvez não com o mesmo aproveitamento, mas dará continuidade a um bom futebol e um bom desempenho, logicamente aliado de bons resultados? A minha opinião é de que não acredito que o português vai mudar radicalmente o trabalho do Andrei Lopes. Mas vamos falar sobre esse jogo. Então, pessoal, por favor, se você já é inscrito no nosso canal, deixe seu like, comente, interaja conosco. Se você está vindo pela primeira vez, gosta dessas análises pós-jogo, gosta muito da parte tática, gosta de falar sobre o Verdão e de acompanhar aí a mídia alternativa, faça o convite aí para que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar sempre sabendo aí das notícias e análises que eu estou disposto a fazer aqui no YouTube. Pessoal, é um jogo aí dando sequência ao belo trabalho do Andrei Lopes, com as ideias novas, dando continuidade aí a algumas estratégias novas que o Andrei Lopes vem adotando, não tão novas como a gente pode apontar como o Felipe Melo voltando à sua posição original, ele respeitar, uma coisa que eu bato sempre na tecla é como o Andrei Lopes vem respeitando essa coisa de saber jogar com pontas. Ainda que às vezes no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, mas o futebol dinâmico é isso. Quando a gente joga com essa linha de 5 meias e 2 extremos, 2 pelas beiradas, fatalmente eles vão virar ponta. Porque hoje a flutuação não é limitada ali apenas a 1/3 do campo. A gente viu o Wesley e Rony ambos apoiando e voltando, tanto quanto os laterais também, que agora o time tem uma amplitude diferente. Eu vou falar sobre tudo isso. Mas a verdade é que o Andrei Lopes foi respeitar, deixou na zaga quem é zagueiro, parece tão óbvio, mas é algo que a gente não via no trabalho do Luxemburgo. Os volantes, quando jogam ali, são atletas que são volantes de fato, como no caso do Felipe Melo. E o Zé Rafael, vou falar com calma, né, sobre mais para mim como um meia de ligação do que como um volante, mas que recompõe junto com o Felipe Melo. Então, assim, estratégias corretas, pessoal, porque uma coisa que eu sempre bato na tecla, para mim, o momento que os atletas começaram a parar de jogar pelo Vanderlei Luxemburgo foi quando repararam. Tinha dois pontos principais, pessoal. Primeiro, o excesso de improvisações. Jogador nenhum gosta de jogar fora da sua posição. Jogador nenhum gosta de estar sendo um quebra-galho, a não ser que o time renda em campo. Porque o time rendendo, por mais que ele faça ali um papel de carregar piano, como a gente costuma falar, né, de quebrar galhos, como o Felipe Melo via fazendo e outros atletas também, ele só vai ter essa motivação quando o coletivo vai funcionando e a própria imprensa e nós formadores de opiniões enaltecemos essa questão, né? Poxa, ele não está rendendo tanto, mas ele joga pelo time. Que era o caso que o Rony fez em algumas partidas na Libertadores pelo Vanderlei Luxemburgo, quando ele não foi brilhante, mas taticamente desempenhou uma função interessante, marcando. Ou o Zé Rafael, quando jogou de ponta contra o Corinthians, por exemplo, anulou bem o Fagner. Mas a questão é que é necessário que o Palmeiras tenha tanta preocupação em, por exemplo, ter que deslocar um jogador do time para anular um Fagner, com todo respeito ao atleta, mas de um time que não estava... Quem tem que se preocupar com o Palmeiras, pessoal, são os times inferiores. E o Andrei Lopes, ele mostra isso. O conceito de jogo do Andrei Lopes é isso. Eu não vou improvisar alguém para anular algum ponto de um adversário que não é superior ao meu time. Então é isso que eu vinha batendo na tecla e é isso que o Andrei Lopes vem ensinando, principalmente o Luxemburgo, se ainda está acompanhando o trabalho do Palmeiras ou se está na sua churrascaria comendo picanha, mas principalmente, pessoal, a velha guarda do futebol, os velhos treinadores, e, lógico, o público que acompanha o pensamento desses treinadores, que acha que os medalhões são os treinadores que resolvem. O Palmeiras já provou que não é por aí, que o caminho é apostar na inventividade, é apostar na variação tática, é apostar em intensidade, em ideias que não vinham sendo usadas na grande maioria das vezes pelos medalhões que aqui passaram.
Palmeiras não foi intenso com o Luxemburgo, não foi intenso com o Felipão, apenas em alguns jogos, em momentos esporádicos, e não foi intenso com o Mano Menezes. Então o André Lopes, uma grata surpresa, faz um bem danado para o futebol e eu estou muito feliz pelo profissional que é o André Lopes. Lógico, estou muito feliz pelo time, pelo rendimento, mas pelo profissional, porque o futebol brasileiro precisa disso. O futebol brasileiro precisa de gente nova. Eu não acho que o André Lopes está muito atrás ou está atrás dos gringos que vêm treinar aqui no Brasil. Mas, lógico, agora talvez falte realmente mais bagagem para assumir o Palmeiras ou um clube de primeiro escalão, mas já está mostrando, pessoal, está amadurecendo, está mostrando que se depender das suas ideias, será um treinador vencedor. Então vamos analisar o jogo agora, passando pelas individualidades, do coletivo às individualidades. Primeira coisa, eu vou falar do coletivo. O Palmeiras hoje entrou numa 4-5-1. E quando eu falo 4-5-1, alguns falam, ah não, mas não foi assim, foi assado. O 4-5-1, pessoal, quando eu falo, eu estou dizendo sobre primeiro terço com 4, segundo terço que contempla volantes e meias, tanto meia atacante, quanto meia de ligação, quanto meias abertos, que foram o caso hoje de Rony e Wesley, que não são pontas, mas são meias que se tornam pontas em determinados momentos, com 5 jogadores, né? E o Luiz Adriano mais à frente, intercalando, voltando às vezes para a subida do Rafael Veiga, que faz uma função de ponta de lança. Então, para explicar mais ou menos como eu entendi esse mecanismo do Palmeiras. Linha de 4, a mais clara e a menos mutável dentro dos 11 atletas do Palmeiras, né? Com Gabriel Menino, Luan e Gustavo Gomes, volto a falar, nenhuma improvisação. E para mim, até hoje, a melhor zaga que jogou no Palmeiras aí nessa era do Luxemburgo e do André Lopes. E o Matias Vinha pelo lado esquerdo. Por que para mim acho que funciona muito bem? Porque talvez o Gabriel Menino, desses 4 atletas, seja o que menos seja eficiente no momento defensivo, mas é um atleta equilibrado. E um atleta que eu até enviei nos grupos durante o jogo, é impressionante, não o poder de apoio e talvez que seja um atleta muito agudo, mas o Gabriel Menino ele é um atleta muito consciente. A gente pode reparar que mesmo quando ele erra os cruzamentos para pequena área, os cruzamentos dele são cruzamentos direcionados, nunca desesperados de fechar o olho e cruzar. Como a gente acha que, não, mas não é assim mesmo que tem que ser. E não é, mas é o que a gente viu durante muitos anos, pessoal. Aí nessa última década, de 2010 para frente, muitos laterais do Palmeiras, tanto esquerdo quanto direito, tinham essa característica de cruzar sem olhar. E o Gabriel Menino é um atleta extremamente consciente. Então, para mim, dupla de zaga muito boa, muito sólida, mais rápida do que com o Felipe Melo. Realmente, a gente sabe que o Felipe Melo não era um zagueiro veloz. Não é uma zaga extremamente veloz, mas é suficientemente veloz. Eu interpreto dessa forma. E o Vinha, que para mim, ele recompõe muito bem defensivamente. O Vinha dá pouco espaço para os pontas cruzarem para a área. Você pode reparar que a maioria dos cruzamentos surgiram do lado do Arana, que é o lado justamente do Gabriel Menino. E isso é um ponto a ser trabalhado. Eu acho que o Gabriel Menino ainda precisa ali melhorar um pouco nessa interceptação, não deixar o cruzamento acontecer. Mas ele foi inteligente, o Gabriel Menino, porque eu reparei uma estratégia onde o Gabriel Menino dava espaço para o Arana, mas ele vinha para a área. Então ele fazia como se fossem 3 ou 4 zagueiros dentro da pequena área do Palmeiras. Funcionou. É arriscado? Demais. Por que eu acho arriscado? Porque aí o Guilherme Arana, ou o lateral esquerdo, ou ponta que for jogar naquela posição, ele pode empurrar e criar um volume de jogo prejudicial. O Palmeiras pode passar sufoco quando o time, que não foi o caso do Atlético Mineiro hoje, mas quando o time adversário estiver um pouco mais ajustado nesse último terço. Mas funcionou, porque o Guilherme Arana não cruzava a bola na área. O Sampaoli, por característica, não gosta desses cruzamentos pelo alto na área. E além disso, realmente eles não têm um camisa 9 ali de referência, né, para fazer com que essa jogada conclua gol. E por isso eles evitam. Então foi até inteligente nessa partida. Porém, no todo, eu contemplando as partidas que eu vejo o Gabriel Menino, falta um pouco desse cacuete. Hoje foi positivo, mas falta um pouco desse cacuete de evitar o cruzamento. E isso em jogos contra equipes que tenham camisa 9 de referência pode ser um pouco prejudicial. Porque fatalmente vai ser um caminho em que a equipe adversária vai achar. Se de um lado o Vinha intercepta bastante e
até quando ele volta como terceiro zagueiro, ele é muito eficiente nos combates por baixo, né? Nos combates com a bola no chão. E tem uma zaga sólida, o caminho vai ser as costas do Gabriel Menino, tanto como um ponta de velocidade, tanto como pela bola aérea, nos cruzamentos, né? Mas é um atleta muito equilibrado, eu não acho que ele peca tanto nisso, mas é um ponto de ajuste que falta para o Palmeiras realmente ter uma defesa ainda mais sólida, que para mim já é sólida, mas contra equipes que jogam com camisa 9, vai ter essa opção do cruzamento pelo alto, pelo lado esquerdo, e vai ter essa opção das costas do Gabriel Menino, que hoje funcionou bem. A gente não teve bola nas costas, com toda a amplitude do Guilherme Arana, mas usando essa estratégia que eu falei, de recuar e dar espaço, né? Então é um ponto a se salientar. Foi muito inteligente hoje em adotar essa estratégia. Mas essa mesma estratégia não pode ser utilizada em outras partidas, contra equipes que tenham camisa 9 ou que tenham ponta de velocidade naquele lado. No meio de campo, eu acho que o Palmeiras usou uma estratégia muito inteligente e muito interessante, que é de 5 jogadores. E aí intercalando em momentos ofensivos, num 4-1-4-1, com o Felipe Melo mais atrás e o Zé Rafael, pessoal. Que partidaça ele vem fazendo. O Zé Rafael ele vem jogando como um meia de ligação, que eu sempre defendi que é onde ele tem que jogar. Como um camisa 8, a camisa dele não é 8 por acaso, ele é um baita de um meia de ligação. Porque o Zé Rafael, ele não é fantástico como volante e não é fantástico como camisa 10, mas ele é muito bom fazendo essa bola sair da zaga e chegar até o ataque, municiar junto com o Rafael Veiga e carregar essa bola. Ele carrega a bola como poucos, ele tem muita qualidade para carregar a bola, sair da marcação. Então hoje ele jogou como esse camisa 8. Então às vezes ele voltava no 4-2-3-1, compondo a volância junto com o Felipe Melo, para não sobrecarregar o próprio Felipe Melo, que é um atleta um pouco mais pesado, né, para um futebol moderno. E no momento onde o Palmeiras realmente propunha mais o jogo, ou tinha o contra-ataque para explorar, o Felipe Melo ficava ali quase como um terceiro zagueiro, até o próprio Andrei Lopes salientou isso na entrevista coletiva, como um terceiro zagueiro, um líbero, e dava mais liberdade para o Zé Rafael flutuar e atuar, dando volume de jogo, dando intensidade. Então, não chega a ser um box-to-box, porque o Zé Rafael não chega a pisar na área. Geralmente a gente usa o termo box-to-box para, por exemplo, um Paulinho, um volante que pise mais na área e que arremata gol. Não é o caso já foi o Ramírez em outros tempos, mas não é o caso do Zé Rafael. Eu vejo ele como um meia de ligação. Até porque a diferença desse volante box-to-box do meia de ligação é que o espaço de flutuação do volante box-to-box é maior. Não é o caso do Zé Rafael, mas ele não precisa tanto desse espaço. O Zé Rafael é um atleta inteligente. Ele consegue fazer com que essa transição ofensiva seja boa pelo meio. Então o Palmeiras ele tem duas opções. Ele tem a transição ofensiva pelos lados, com laterais que têm amplitude, e é muito importante essa amplitude porque eles conseguem ter profundidade sem bater cabeça com os pontas, ou no caso desses meias, né? Então o Palmeiras consegue povoar o meio de campo quando precisa e consegue ser agudo com os pontas com essas triangulações de meias ou pontas, como eu estou dizendo aqui, mas não são pontas, né? Com esses laterais que avançam, tanto o Gabriel Menino quanto o Matias Vinha. Então o Zé Rafael uma bela partida como um meia de ligação, que é onde eu acho que ele rende melhor. E aí, qual que é a importância dessa dele ser um meia de ligação? E aí, bato palma pelo time equilibrado que vem sendo o time do Palmeiras. Porque quando o Zé Rafael joga como meia de ligação, ele dá mais espaço para o Rafael Veiga pisar na área. E é o que vem acontecendo nesses 3 últimos jogos. Não à toa, o Rafael Veiga marcou 3 vezes. Então, o Rafael Veiga, já falei na minha última análise, o Rafael Veiga nunca vai ser um meia armador fantástico, de municiar os pontas e o ataque. Mas ele vai ser muito eficiente como um ponta de lança. Então a gente vê o Zé Rafael como meia de ligação e o Rafael Veiga como um ponta de lança muito parecido, e eu digo extremamente parecido, com o trabalho que o Ricardo Goulart fez no Palmeiras no breve tempo em que ele esteve aqui. Então isso torna o time mais eficiente. O Rafael Veiga, se voltar um pouco mais, ele faz uma triangulação, ele busca o Zé Rafael para municiar, ele não fica tão sobrecarregado como camisa 10 e muitas vezes ele até troca essa função de camisa 10 com o Luiz Adriano. Porque em alguns momentos, até para confundir a zaga adversária, ele não pode, o Rafael Veiga, ele nunca vai funcionar se ele ficar plantado como um camisa 10, né? Como muitas vezes o Lucas Lima ficava.
Então, ele vai subir e sempre que ele sobe, a gente repara que sempre que o Rafael Veiga sobe, o Luiz Adriano volta para armar a jogada. Então, os dois têm essa qualidade, como um ponta de lança ou como um armador. Eu acho que o Luiz Adriano tem até mais visão de jogo que o próprio Rafael Veiga. Então, é muito útil e muito inteligente. Então, o Luiz Adriano, se ficar lá dentro, ele é perigoso. Se ele voltar, ele vai propiciar espaço para o Rafael Veiga subir e o Rafael Veiga também é perigoso dentro da área. Então esse falso 10, esse falso 9 e falso 10 funcionam muito bem de forma complementar. O Rafael Veiga, sempre que o Luiz Adriano jogar muito, ele vai acabar jogando muito. Eles têm uma simbiose muito boa, estão adquirindo essa simbiose muito positiva. E pessoal, dos lados, né, as funções que faltaram aí, que é Rony e Wesley, volto a falar, funcionando muito bem. Porque tanto no 4-2-3-1 quanto no 4-1-4-1, eles funcionam como meias aberto e não pontas, não super abertos. Por quê? Porque eles têm que ficar um pouco mais centralizados para dar espaço para esses laterais que já têm amplitude apoiarem e terem profundidade. Isso confunde e mata os laterais adversários. Porque nunca vai ter esse mano a mano. O lateral adversário, quando ele for enfrentar esses pontas, ele vai ter que se preocupar porque vai ter um Gabriel Menino e vai ter um Vinha subindo junto. Então foi uma estratégia muito inteligente. O Palmeiras não ficou uma equipe previsível e eu falava muito disso. Se jogasse como o Luxemburgo vinha usando o Zé Rafael aberto de um lado, ficava previsível porque o Zé Rafael não tinha essa profundidade. Esse foi um dos pontos que eu mais citei nos outros jogos, né? E ele optando por Wesley e Rony, são dois atletas de desafogo, são dois atletas de velocidade. Então tem que dobrar aquela preocupação. Se dobra a preocupação pelas laterais, agora a gente tem uma criatividade do Zé Rafael subindo e cavando, buscando espaço no meio de campo, além das trocas constantes de Luiz Adriano com Rafael Veiga. Então o time está redondo, pessoal. O time está redondo. Tem muito que melhorar? Tem alguns ajustes pessoais que eu acho que o Palmeiras precisa buscar. E principalmente para que os reservas imediatos, Gabriel Veron, Lucas Lima, entendam esse funcionamento. Se o Lucas Lima entrar, por exemplo, agora no lugar do Rafael Veiga, eu me preocuparia. Porque o Lucas Lima, o Scarpa não conseguem fazer tão bem a função de ponta de lança como o Rafael Veiga. Então, para mim, hoje o que falta, o que eu daria prioridade como treinador do Palmeiras, hipoteticamente falando, você realmente conseguir contagiar os reservas de que esse é o novo estilo de jogo do Palmeiras. Essas funções precisam ser respeitadas. Eu acho que o Abel Ferreira conseguiu perceber isso, pelo bom treinador que ele é e bom entendedor de futebol. E aí eu espero e torço muito para que ele converse bastante com o Andrei Lopes, porque o Andrei Lopes com certeza pontuará essas questões que eu levantei aqui, para que não haja nenhuma mudança extremamente radical, porque funcionando desta forma, os jogadores gostaram e estão jogando pelo treinador. Por quê? Porque os jogadores estão rendendo, estão se valorizando, é bom sempre falar isso, o atleta não gosta de ser desvalorizado porque ele perde dinheiro, vamos combinar que futebol é um negócio. Quando o jogador rende mal, por causa de determinada escalação, determinada formação, ele vai jogar de má vontade, ele não está satisfeito porque ele está sendo desvalorizado. Então o Andrei Lopes conseguiu potencializar, eu já tinha um título de um vídeo meu que era o coletivo precede individualidade. E o Andrei Lopes provou que armando bem a equipe com funções bem determinadas, bem definidas, sem abusar de valências de determinados atletas para fazer improvisações, o time vai jogar bem, porque tem um elenco qualificado. Um elenco que não precisa de tantas improvisações. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado das análises. Estou muito satisfeito com o trabalho do Andrei Lopes. Espero que o nosso português Abel Ferreira dê continuidade. Tenho certeza que irá conversar bastante. E voltou o otimismo, né, torcedor? Voltou o otimismo aí. Espero que continuemos nessa toada. Que o Palmeiras, se continuar insistindo nessas ideias que o Andrei Lopes teve nesse curto período de tempo, tende a colher frutos. Tende a colher frutos porque o time mostrou que está fechado e é um time que tem potencial. A gente sabe disso. O Luxemburgo falava que não podia jogar muito mais do que aquilo, mas não precisou de mais de 5 partidas para o Andrei Lopes provar que é possível sim. Então, pessoal, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações e avante palestra.